A plástica, ela é a única especialidade que trata do bebê ao idoso, da unha do pé ao fio de cabelo. Coisa ruim, coisa boa. Estética reparadora. Uhum. Você pode fazer reconstrução de esôfago com alça intestinal. Você pode fazer reconstrução de mama, você pode fazer botox, você pode atender bebê, você pode atender idoso. Então, assim, é uma especialidade muito linda. Queimados, muito amplo. Então, ginecologista, você só trata a mulher. Sim. Urologista, homem ou sistema urinário. Isso. Pediatria, só criança. Então, é uma especialidade muito que linda une. E que te abre muitos leques. Então, você consegue ser médico de todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao podcast O Código da Beleza. E hoje a gente tem a presença ilustre da doutora Laura aqui conosco e Marina, que é nossa comentarista, sempre com a gente aqui. E Laurinha, eu vou te chamar de Laurinha porque não tem como, me desculpe. Eu queria te fazer a primeira pergunta, e a gente estava conversando ali fora, e eu falei que eu admiro muito mulheres como vocês, cirurgiões plásticas, mãe, mulher. Mas me conta, o que te move? Bom, desde que eu era pequena, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu sempre tive o sonho de ser médica e eu sempre tive o sonho de ter uma profissão de sucesso. Então, desde o início, eu sempre estudei muito e o que me movia era conquistar meus sonhos. E meu sonho era ser médica e cirurgiã. E hoje em dia, né, quando eu vejo que tudo passou, graças a Deus eu tenho já um sonho praticamente que quase que totalmente realizado. Eu sou muito feliz, mas o que move meu dia a dia é saber que eu faço tudo com muito amor, com muita dedicação e que eu sou muito feliz com o meu trabalho. Como eu já tinha falado para a Flávia hoje mais cedo, nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos filha, mas a gente coloca a profissão muito em primeiro lugar, né? Tá entre aí a família e Deus como nossa primeira opção, nossa prioridade. E o que me move é ser tão feliz pelo que eu faço, conseguir no meu dia a dia eu ter tanta vontade de acordar 4 horas da manhã, de me arrumar. É a turminha das 4 aqui. Ela já tem um upgrade nisso. Então, basicamente é isso, graças a Deus. Que legal, Laurinha. É muito legal, né? Ver essas histórias aqui é muito importante pra gente. Você mencionou sucesso. E sucesso tem uma variabilidade gigante. O que é para mim pode não ser para Flávia, pode ser para o outro. Mas quando você fala sucesso, o que é sucesso para você? Bom, para mim, o sucesso é o fato de lá atrás eu sempre querer ter sido médica, eu ter estudado para fazer uma faculdade federal e eu ter conseguido fazer a faculdade. Depois foi o próximo passo, que era a residência de cirurgia geral, que são 2 anos muito difíceis, que eu vou falar para vocês que por mais forte que eu seja, eu pensava em desistir todos os dias. E passa a cirurgia geral, vem a cirurgia plástica, mais outra prova. Depois da cirurgia plástica, a prova de título. Então, para mim, o sucesso é você ir fazendo o checklist dessas etapas. E hoje eu posso falar que eu tenho praticamente tudo o que eu desejava. Então, o sucesso no meu caso foi conseguir sempre tudo da maneira que eu esperei, sempre me dando o meu melhor, com o apoio da minha família, com o apoio das pessoas que eu amo e que me amam. E isso, para mim, é um sucesso. Então, o meu sucesso hoje é isso. Então, o sucesso é o caminho, não é o objetivo final. Não é o objetivo final. Tanto que eu posso até ter chegado no meu sucesso, mas eu acredito que cada dia vai contribuindo para lá na frente eu olhar e ver que esse sucesso que eu achava que era lá atrás aumentou e está cada dia melhor. Ou seja, o médico que está ali, que está passando pelo seu desafio, que todos temos, são diários, e que está pensando em desistir, olha aí a sua história não já gerando desistir. Impacto. Não desistam. E esse Clube das 4? Conta pra gente como que é a rotina da Laura
com um filhinho aí de 7 meses. Ela tava contando de como ela deixa esse Pedro. cabelo lindo Pedro. também, com o filho, com o Conta Pedro, a com tudo. rotina, o Pedro, 7 meses. Bom, depois que a gente sai da residência, que eu acho que a residência médica é um pouco fora da realidade, porque realmente é um período muito, muito difícil. Para mim foram 5 anos, né? 2 de geral e 3 de plástica. Foram muito difíceis, que eu ainda tinha que dar plantão para me manter, então vou pular a residência, que na residência era pior. Mas hoje em dia eu priorizo, graças a Deus, eu não dou mais plantões noturnos, eu tento não fazer retaguarda à noite, porque eu tive um bebê, o Pedro, de 7 meses. Mas a nossa rotina é o seguinte, só para vocês entenderem, a cirurgia que começa às 7, eu preciso estar no hospital às 6. Para eu estar no hospital às 6, a gente já operou a paciente no dia anterior. Então, para eu estar no centro cirúrgico pronta para a próxima paciente às 6, eu preciso começar a dar alta com tranquilidade entre 5 e 5h20. Porque a gente tem que contar com o imprevisto. A paciente, às vezes, pede orientação, pede de novo, pede uma receita. Então, isso faz com que eu tenha esse intervalo aí, que é pra gente ter uma tranquilidade de visita. Então, pra eu estar às 5, eu acordo em média 4, às vezes 15 para as 4. E o nosso dia a dia é muito bagunçado. Então, eu penso na mamadeira, no acordar o Pedro, mas sempre dá certo. Aí eu deixo alinhado sempre pessoas que me ajudam pra gente poder sair tão cedo. Né? É uma loucura. É um planejamento. E o planejamento. Aí o cabelo, o dia que a gente toma banho, o dia que faz o babyliss, e a gente vai juntando. O dia que a gente toma banho. Aí a gente vai se organizando. Mas funciona, viu? Funciona. Mas você sempre trabalhou essa questão da gestão do tempo ou você conseguiu se moldar? Eu sempre trabalhei, porque eu acredito muito na pontualidade, nos horários, e eu acho que faz parte do compromisso do médico cumprir com os horários. Então, se eu não faço esse retroativo... Você é exceção. Infelizmente. É que a gente trabalha com plástica e nossos pacientes são muito exigentes. E centro cirúrgico, né? E no centro você tem cirúrgico. Que seguir uma rotina. Então, se você chega às 7h10, a enfermeira não gosta, o anestesista acordou cedo e tá lá, a paciente está em jejum. Então, quando você vai somando, são vários detalhes que no final fazem diferença. Então, antes de dormir, eu já faço a conta retroativa. Então, preciso estar às 7, preciso passar às 6, eu preciso acordar tanto. Que signo que você é? Câncer. E já me organizo, mas foi algo que eu fui melhorando com o tempo. Eu confesso que eu não era tão certinha assim há 5, 10 anos, não. Foi algo que a minha profissão e o meu dia a dia foi me exigindo. E tem ganhos. E tem ganhos. Claro que tem. Lógico, sobra mais tempo. Sobra mais tempo. A gente planeja. Trabalhar muito não significa critério de resultado. E você usa alguma ferramenta, alguma coisa assim para te auxiliar? Um Google Agenda, enfim? O que mais me ajuda, que é o simples mesmo, é a Google Agenda. Tudo tá na Google Agenda e eu coloco a função para despertar. Então, por exemplo, a cada compromisso que eu agendo tem uma cor, tem qual que eu quero que desperte e quanto tempo antes. Então, nunca você vai esquecer. Inclusive, hoje em dia, né, a favor das tecnologias, no meu Apple Watch, a gente consegue receber no relógio. As notificações. No carro, ele toca pelo Apple CarPlay, então fica bem fácil de você estar sempre ali vendo. Apple mania. Apple mania. Mas Google também, porque a agenda do Google é maravilhosa. Tecnologia. Você compartilha isso e todo mundo sabe, então eu acho que é uma ferramenta boa. Importante. E o Pedro nessa? Me conta aí como que foi esse período com ele, você passou um momento aí difícil, né, Laurinha? Como que foi isso pra mãe Laura aí, com o Pedro internado, ficou um tempo? Como que foi isso dentro de você? Assim, resumindo, toda mulher quer ser mãe, eu acredito, né? Pelo menos a maioria. Mas meu objetivo, assim, sempre foi ser médica, ser cirurgiã. Mas quando eu tava chegando próximo dos 34, eu falei, bom, vou ter que decidir, né? Mas eu sempre quis ser mãe, mas não era o primeiro, assim, meu Deus. Mas prioridade. Eu sempre quis ser. Isso. Daí a gente optou, eu e meu marido, né, para tentar engravidar. Eu tive o Pedro numa época muito difícil, que foi a pandemia. Eu peguei coronavírus na 8ª semana de gestação. E estive grávida, né? Mas não tive nenhum problema. E eu sabia que quando ele nascesse, muita coisa ia mudar.
Mas como eu tenho essa meio que mania, eu fui me policiando a organizar, a conseguir dar conta de tudo. Desde antes dele nascer, eu fiz um planejamento. Eu vou trabalhar tanto, eu vou fazer tantas cirurgias, eu vou parar tanto tempo antes, quem vai me substituir? Então, desde antes dele nascer, eu já fui preparando. Eu vim pra cá, eu estava com 30 e poucas semanas. Coloca a foto aí, ele. Era barriga até proibido. linda, Era maravilhosa. proibido. Só a barriguinha. Eu cheguei 8 com o meses. meu chefe no aeroporto. Ai, essa história é muito boa. O funcionário me parou da companhia aérea. Eu falei, não, eu tô com 20 semanas de gestação. E eu tava com 32 para 34. Aí a gente fez um papel, carimbou e eu passei. Eu não queria deixar de vir de jeito nenhum. Eu ia morrer se não viesse. Aí que eu ia entrar em trabalho de parto mesmo. Ainda bem que eu vim. Mas então, quando o Pedro nasceu, eu segui uma rotina rigorosa de rotina do bebê. Inclusive as mães médicas, cirurgiãs me abominam que eu não deixei ninguém com ele à noite até o 30º mês, porque eu queria fazer minha rotina. E eu tinha medo, se eu contratasse um funcionário, uma babá, ou a mãe, a sogra, fossem estragar, porque eu gostaria de voltar a trabalhar e eu não queria que ele fosse um empecilho na minha vida profissional. E adivinha, deu super certo. Ele mama a mamadeira, ele mama o peito, ele acorda na hora certa, ele come na hora certa, ele se dorme. Ajustou à vida de vocês. Ele se ajustou à minha vida. Isso, então, isso é muito bom. Essa dica é muito boa. Essa dica é muito boa. Com 45 dias eu já fui fazer procedimentos no consultório. Ele era muito pequenininho, não sou a favor disso, mas tinha alguns pacientes que eu não podia esperar. Sim. Pós-operatório, então tem alguns casos que relação médico-paciente a gente não consegue terceirizar, né? A gente sente quando dá pra gente pedir uma ajuda para um colega, quando não dá. Aí eu fui voltando aos poucos. Aí eu peguei a segunda onda da pandemia, então ajudou um pouquinho que tava meio devagar. O Einstein lá em São Paulo ficou fechado por um tempo. Mas praticamente quando ele tinha 3 a 4 meses eu voltei full. E depois dos 6 meses agora, que ele já não tá mais no leite. Isso sempre com leite materno, viu? Ordenhava em casa, congelava, tirava de madrugada e sempre deu certo. Ele não tomou uma gota de fórmula até os 6 meses e eu trabalhando. Não era fácil. Vitória. Mas funciona. Mas funciona. Não basta ser fácil, tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Valeu a pena. Isso é sucesso. E mesmo assim ele teve uma intercorrência, ele teve uma pielonefrite, mas ficou tudo bem. Claro que o coração balança quando o filho... Eu nunca tinha tido filho, né? Você tem filho? Eu tenho 2. Então. Já são mocinhos. Não tem nenhum Pedro, né? Não tenho nenhum Pedro. A Flávia já sabia do Pedro. Mas realmente quando ele ficou doente, assim, eu não conseguia nem pensar em ver uma paciente. Então você fica assim, você meio que sai fora de si. É uma coisa muito doida. Eu falo pra quem não é mãe que não tem como explicar. Eu meio que saí de mim, assim, eu falei, eu não saio desse hospital sem ele. E eu fiquei 15 dias morando no hospital com ele, eu não saí. Exato. Como era o hospital que eu trabalhava, eu descia pro consultório, eu ia pro centro cirúrgico, mas ele ficou bem, graças a Deus, não era nada muito grave. Mas dá uma balançada, a gente que é mãe cirurgiã, eu, doutora Maria Roberta... Que entende, né? É uma dificuldade, mas o que eu falo, feliz. Acho que se médicos tiverem vendo... supera, e se você ama o que você faz, tudo vai passar. Então, a dificuldade do aleitamento, a dificuldade da babá, a dificuldade, tudo é difícil, mas tudo passa. Eu falo que tudo na vida a gente resolve, graças a Deus. E é só coisa boa, e depois você vai tendo até saudade dos momentos difíceis. Já tá quase um mocinho. Já, vocês vão ver, ele vai vir aqui daqui a pouco. Ele vai ser o mascote lapidari. Mascote lapidari. E falando de mascote e de lapidari, como é para você, depois de tanta jornada, de tudo que você compartilhou aqui com a gente no podcast, né, Flavinha? Uhum. Das etapas, como cirurgiã, como, né, a parte da cirurgia plástica, todas. E aí hoje você está como multiplicadora do seu conhecimento, impactando tantas vidas aqui, está tendo a pós do The Face Design, que é uma das principais pós-graduações aqui do Instituto, e você sendo uma multiplicadora nessa extensão para o seu colega, que almeja ter o sucesso. Eu acho assim, eu nunca imaginei vir para a área acadêmica, assim, não é algo que eu tinha certeza que ia acontecer. Eu sempre gostei, mas a gente não sabe como vai ser lá na frente. E hoje aqui, eu vejo, eu falo, nossa, mas será que eu sei tanto assim para passar meu conhecimento, para ensinar? E você vê como os alunos que
né, saíram agora da faculdade de medicina ou acabaram de fazer uma residência. Como eu sei muito mais que eles, mas ao mesmo tempo, quando eu ensino o que eu sei, eles me devolvem uma pergunta tão assim que eu aprendo com a pergunta deles. Às vezes uma coisa muito simples. Então eu acho que o principal é a nossa humildade, né, da gente saber reconhecer os ganhos em cada etapa. Eu tenho paciência para ensinar, eu gosto de ensinar e eu acho muito prazeroso no meu dia a dia. A gente fala que nos medos, né? Na dor. A gente aprende muita coisa na dor. Sim. Então eu tenho muita honra de poder ensinar o que eu aprendi na dor e fazer com que para os alunos seja menos doloroso, tenha menos medo, mais coragem e com que eles sejam bons profissionais. Encurtando, né, o caminho deles. Exato. E bem importante que todo mundo vai chegar no sucesso, todo mundo tem o seu sucesso. E eu acho que as pessoas que ajudam crescem juntas, então só tem esse somar, não tem isso de concorrência, de ensinar a sua técnica, pelo contrário, eu acho que quanto mais você ensina, mais você cresce. Ainda mais para os pares, é importante. E a cirurgia plástica surgiu como na sua vida? Nossa, essa história é boa. Ai, vai dar até vontade de chorar. Viu? Eu fiz cirurgia geral, que eu sempre quis ser cirurgiã. Quando eu era pequena, eu pegava um instrumento, tipo aqui o microfone, e eu gostava de tirar as peças e montar. Então, meu pai sempre falava, você tem mão de cirurgiã, você tem mão de cirurgiã. Só que na época, minha cidade é muito pequena, eu sou de uma cidade do interior de Minas, chama Santa Rita de Cássia. Hoje é só Cássia, mas é devido a Santa. E lá tem 18 mil habitantes. E na época não tinha cirurgia, assim, era parto. Eu ia pro centro cirúrgico ver parto. Aí, meu Deus, acho que só tinha parto. Mas seu pai é médico? Não, mas eu tinha um tio que era anestesista. Daí eu ficava indo, não tinha ninguém médico, a não ser esse meu tio, que ele veio a falecer quando eu tava na residência, mas tirando ele não tinha ninguém. Não, vou fazer cirurgia, eu tinha certeza. Aí eu falava, cirurgia não é pra mulher, você tá louca? As pessoas têm preconceito, fica horas em pé, você vai ter varize, você não vai ter vida. Eu falava, nossa, mas eu sempre quis tanto fazer cirurgia, mas todo mundo falava. Daí eu tentei ir pra parte de anestesia. Falei, não, então vou fazer anestesia, que pelo menos eu fico no centro cirúrgico. Eu ia pra lá de trás da barraca, falava assim, me desculpe, mas eu posso Quero ficar pôr do a mão outro na lado? massa. Posso ficar do outro lado? Enfim, então cirurgia eu sabia que eu queria. Aí na cirurgia geral, tinha vascular, tinha uro, tinha várias especialidades. Eu passei por todas. E eu gostei muito da plástica por algo que muita gente não sabe. Acho que 90% dos leigos não sabem. A plástica, ela é a única especialidade que trata do bebê ao idoso, da unha do pé ao fio de cabelo. Coisa ruim, coisa boa. Estética reparadora. Você pode fazer reconstrução de esôfago com alça intestinal. Você pode fazer reconstrução de mama, você pode fazer botox, você pode atender bebê, você pode atender idoso. Então, assim, é uma especialidade muito linda. Queimados, muito amplo. Então, ginecologista, você só trata a mulher. Sim. Urologista, homem ou sistema urinário. Isso. Pediatria, só criança. Então, é uma especialidade muito que linda une. E que te abre muitos leques. Então, você consegue ser médico de todo mundo. Eu posso ser sua médica, posso ser sua, posso ser do seu filho. Mães me ligam, Laurinha, meu filho caiu. Eu vou lá, atendo o bebê de 1 ano. Então, isso me encantou muito. E fora que eu gostava de deixar as coisas do meu jeito. Então, na plástica, eu conseguia fazer as coisas do meu jeito. Coisa que, por exemplo, talvez fosse numa cirurgia de vídeo laparoscópica, ia ser uma coisa mais engessada. Daí, resumindo... É um pouco de artista, né? Um pouco de artista. É bastante, na verdade. Eu conversei com o Dr. Luiz Fernando Perim, que era meu amigo da época, e ele falou, faz plástica. Daí eu comecei a acompanhar e foi amor à primeira vista, mas a plástica veio daí. Um pouquinho da residência, que eu vi isso tudo que eu falei pra vocês, e eu comecei a acompanhar ele, que é um cirurgião plástico excelente lá de São Paulo, que inclusive me apresentou pro Marcelo e que por isso que eu estou com a equipe do Dr. Marcelo Araújo. Conexões incríveis. Conexões. E eu sou muito grata e sou muito feliz. Não faria nada Olha, diferente. O universo conspirou. Conspirou. História linda. Doutora Laura, de hoje, projeta o quê para a doutora Laura daqui 5 anos? Bom, essa é sempre uma pergunta que eu penso. Onde eu quero estar daqui 5 a 10 anos, né?
Em termos de profissão, eu pretendo ainda estar em São Paulo. Eu não pretendo sair de São Paulo por enquanto, porque eu tive boas oportunidades. Eu tô com equipes excelentes, então é algo que eu acho que minha curva de aprendizado, eu ainda aprendo, tá? Eu aprendo Sempre. todos os dias. E minha curva de aprendizado, eu acho que o bom para mim seria de 5 a 10 anos. Mas eu me vejo daqui 5 anos, se Deus quiser, mais experiente, mais confiante, talvez com mais um filho, mas ainda não sei. Olha aí, Pedro, tá gravado. E com mais pacientes que confiem em mim, porque eu tenho, acho que 90% das minhas pacientes me escolhem pelo que eu sou e pela relação. sinceridade e pela relação médico-paciente. Então eu espero que esse número de pacientes cresça cada vez mais. Mas se daqui 5 anos estiver como tá hoje, já tá bom. E mais cosmetria ou mais cirurgia plástica? Eu gosto muito de cirurgia, mas eu confesso que a cosmiatria fideliza o paciente. Eu acho que a cirurgia a gente não pode esquecer. Muitos pacientes são cirúrgicos e eu sou super sincera, mas eu acho que a cosmiatria fideliza o paciente. Ele volta sempre, ele cria uma relação com você, é um botox, é um laser. E lapida, né? Lapida e a você vai beleza fazendo dessa a pessoa. manutenção Isso. da cirurgia. Então, os dois, se Deus quiser. Um dia, se eu tiver um volume muito grande e eu tiver que escolher, eu não sei o que eu vou decidir. Pergunta difícil. Pergunta difícil para hoje. Se complementa. Laurinha, a gente te encontra onde? Bom, eu sempre posto nas redes sociais, principalmente no Instagram. É doutora Laura Barros, DRA Laura Barros. Assim como uma boa mãe, às vezes eu posto bastante conteúdo, às vezes eu fico um pouquinho sumida. Mas eu tento sempre postar um pouco da minha vida pessoal e mais da minha vida profissional. Podem tirar dúvidas, podem perguntar. Te chamar por sempre direct. Prazer. Me chamar por direct, me mandar dúvidas. Eu não tenho problema nenhum com redes sociais. Na verdade, eu sou bem a favor. Mas às vezes na correria, a gente fica muito tempo no centro cirúrgico, acaba que a gente deixa a desejar em termos de conteúdo e constância. É. Mas estou sempre lá à disposição. Que delícia. Foi Conversa isso. maravilhosa, Não, dá pra ficar fluida. horas. Vocês viram que eu falo pouco, né? É assim que é bom. Mas a gente tá estourado no tempo, mas a gente vai fazer um primeiro de muitos. Com certeza. Isso. Vamos Então sim, tá com bom. certeza. Muito obrigada, Laurinha. Imagina, obrigada a vocês. E deixa eu elogiar aqui esse instituto maravilhoso. Foi amor à primeira vista, Flávia, todo mundo aqui. Eu agradeço. E é sempre Gente, um prazer agradece. estar aqui. E sempre que eu puder, foi minha primeira vez que deixei Pedro em casa. Pensei muito e eu vou falar pra vocês. Não me arrependi nem um minuto. Obrigada, Laura. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Mesmo. Uhul.